Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal. Estamos falando da teoria da pena e hoje vamos tratar acerca de um artigo muito importante, que é o artigo 61, falando das circunstâncias agravantes. Bom, pessoal, no critério trifásico de aplicação de pena, as circunstâncias agravantes estão na segunda fase. Perceba que quando se fala de circunstâncias agravantes, não podemos confundir com causas de aumento de pena, porque as causas de aumento de pena que estão na terceira fase são aquelas em que a lei diz aumenta 1/3, aumenta de 1 a 2/3, ou seja, o legislador diz exatamente o quanto aumenta. Já as circunstâncias agravantes, a lei não diz, ela simplesmente agrava. E aí o juiz deve considerar isso para que dentro da margem entre o mínimo e o máximo, ele possa subir do mínimo. A cada agravante que vai surgindo, o juiz sobe um pouco. Um pouco quanto, professor? Um pouco de acordo com o critério de equidade, ou seja, de bom senso, dentro de um contexto da pena. Bom, vamos à redação do artigo. Circunstâncias agravantes, artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1, a reincidência. Inciso 2, ter o agente cometido crime A, por motivo fútil ou torpe, B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, C, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, D, com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum, e contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma de lei específica, G, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, H, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. E, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, e L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Bom, pessoal, são muitas as circunstâncias, evidentemente que nós não vamos falar de cada uma explicitamente, elas são bem entendíveis por si só, mas gostaria de traçar alguns parâmetros aqui para vocês. Primeiramente, o caput, né? Ele diz que sempre agrava quando não constitui ou qualifica o crime. Então, algumas dessas agravantes, elas fazem parte de elementares do próprio crime. Por exemplo, o crime de infanticídio, a mãe, no crime de infanticídio, né, a mãe ela mata o nascente ou o neonato por estar em estado puerperal.
Então perceba que é uma mãe matando o seu próprio filho. Isso é característica do infanticídio. Então nós teríamos nesse caso a agravante do crime ser praticado contra a descendente? Não, porque isso já faz parte do próprio crime, da característica do próprio crime. Então não pode agravar. A mesma coisa se faz com, por exemplo, o motivo fútil ou torpe. Vocês sabem muito bem que motivo fútil, motivo torpe e outras tantas condições aqui mesmo que são consideradas agravantes para os crimes em geral, no caso do homicídio, é uma qualificadora, são qualificadoras. Desta maneira, não podemos ter o bis in idem. Se já tem a qualificadora no homicídio do motivo fútil, não vamos colocar também a agravante do motivo fútil, porque, de acordo com o caput do 61, são circunstâncias que sempre agravam quando não constitui, não faz parte do próprio crime, ou qualificam. No caso, são qualificadoras, não podem ser agravantes. Outro ponto interessante é que o legislador ele pune sempre a intenção do agente, né? Então, quando ele diz que é um agravante praticar um crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, ele está punindo aquele que é capaz de praticar um crime contra essas pessoas, né? Então, se o sujeito ele mata a própria mãe, ele pode matar a mãe de qualquer um. Ele é uma pessoa mais perigosa do que o normal e por isso ele precisa de uma pena um pouco maior. Agora, se por erro o sujeito queria matar outra pessoa qualquer e por erro matou o ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, não poderá ter essa agravante, porque essa não era a intenção. O mesmo nós podemos aplicar, por exemplo, a questão da mulher grávida. Já caiu em diversos concursos, o sujeito praticou um crime contra a mulher grávida, mas ele não sabia que ela estava grávida e ela não tinha a aparência de gravidez, eis que estava ali no primeiro mês de gravidez, né, ainda não tinha nenhum tipo de mudança corporal. Então, na medida em que o sujeito não sabe que se trata de uma mulher grávida, e, portanto, não quer praticar um crime contra a mulher grávida, ou maior de 60 anos, ou criança, tudo vai depender ali do caso concreto, né? Se o sujeito não tinha como saber que era uma criança, saber que era um idoso, saber que era uma mulher grávida, ele não pode ter essa agravante. Outro detalhe que não pode escapar de nós é a questão da embriaguez pré-ordenada, né? A teoria do actio liberem causa. O que é embriaguez pré-ordenada? É aquela situação em que o sujeito não tem coragem de praticar o crime de cara limpa e ele se embriaga para praticar o crime. E quando se fala de embriaguez aqui, não é só por álcool, pode ser por substâncias entorpecentes análogas, drogas, por exemplo. O sujeito que se droga para praticar um crime tem que ter essa agravante, não é? Da embriaguez pré-ordenada, actio libera in causa. Legal, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!